Bom dia! Retornamos com mais um Despertando com Dharma, dia 21 de outubro. Incompatibilidade de gênios com o John Bosco e Aldir Blanc. Como vão? Bom dia, Isis do Boc. Tudo bem? Sem dó. Bom dia, Stanley. Começando com o João Bosco e Aldir. Olha aí que maravilha. Bom dia, Odete. Bom dia, Ana Tereza. Bom dia, Kátia. Estamos de volta. Bom dia, Ângela, Amanda. Durante 10 noites me faz jejum. Adoro o João Bosco. Um violão dificílimo. Muito, tem uma batida muito dele. Sabe que o samba tem essas variações, né? Tem o samba de todas as formas, samba de raiz, samba, enfim. Bom dia, Maria, bom dia, Carla. Mas tem o samba também, que não é de uma escola, que é de cada tipo. Bom dia, Cristiano. Tem o samba do Djavan e o samba do João Bosco. São batidas na percussão, na mão direita, que são clássicos deles, assim. Só eles possuem essa batida. Bom dia, Patrícia Japiaçu. Tudo bem por aí? Então esse é o João. Adoro. Bom dia, Rosali. Como é que vocês estão? Bom dia, Grácia. Ontem então não foi possível fazer o Dharma. Hoje retornando da melhor forma possível, dentro das condições que me encontro. Bom dia, Mauro, tudo bem? Chegando aí, tá de plantão? Então bora lá. Nós estamos lendo Pema Chodron, Quando Tudo se Desfaz, Orientação para Tempos Difíceis. Quanta coisa, né? E estamos na página 124. Bom dia, Eliana. Que bom que vocês retornaram. Então a gente está aqui, a gente está lendo sobre os 3 métodos para lidar com o caos. O Mauro está em casa, que coisa boa, tá com as crianças e com a Fran. Então a gente leu o primeiro método, que era parar de lutar, né? Lembra? E o segundo agora, segundo método. O segundo método, então editora Grifos, eu falei, né? Acho que não. O segundo método consiste em utilizar o veneno como remédio. Usar situações difíceis para despertar nosso autêntico carinho pelos outros, que assim como nós, frequentemente estão sofrendo. Bom dia, Léo. Há um lema Lojong que diz... Então, Lojong são as treinamento da mente. Bom dia, Nara. A palavra quer dizer isso, assim. Mais ou menos isso. Treinamento da mente. Há um lema Lojong que diz... E aí tem vários treinamentos. Tem de 5 passos, tem de 7 passos. Quando o mundo está repleto de mal, todos os infortúnios e dificuldades devem ser transformados em caminho para a iluminação. Essa é a atitude cultivada aqui. Bom dia, Cris. O segundo método é só isso. Ela não deu mais nenhuma pista. O terceiro método para lidar com o caos é ver tudo que surge como manifestação da energia desperta. Podemos ver a nós mesmos como já despertos. Podemos perceber o nosso mundo como já sagrado. Bom dia, Dani. Bom dia, Rosana. Tradicionalmente, um campo mortuário é uma imagem utilizada para representar aquilo que surge como a própria energia da sabedoria. No Tibete, os campos mortuários eram o que chamamos de cemitério, mas não tão agradáveis quanto os nossos. Os corpos não ficavam sob um lindo gramado regular, com lápides brancas entalhadas com anjos e palavras bonitas. Bom dia, Rosa. No Tibete, o chão congela. E por isso, quando as pessoas morriam, seus corpos eram retalhados e levados para esses campos, para serem comidos pelos abutres.
Tenho certeza de que esses locais não cheiravam muito bem e deviam oferecer uma visão alarmante. Havia olhos, cabelos, ossos e outras partes do corpo espalhados por todo lado. Que espetáculo. Bom dia, Márcia. Em um livro sobre o Tibete, vi uma fotografia de pessoas trazendo um cadáver para um desses campos. Sentados em círculos, abutres que pareciam ter o tamanho de uma criança de 2 anos simplesmente esperavam sua chegada. Talvez o que esteja mais próximo de um campo mortuário em nosso mundo não seja um cemitério, mas o pronto-socorro de um hospital. Essa imagem poderia servir como base para nosso trabalho, já que este se fundamenta em alguma honestidade diante do funcionamento do reino humano. A cheiros, a sangue, tudo é muito imprevisível. Para quem é médico, isso aí é tranquilo, né? Mas, ao mesmo tempo, há uma sabedoria que se auto-irradia, um bom alimento que nos nutre, que é puro e benéfico. Encarar o que surge como energia desperta reverte nosso padrão habitual, fundamental de tentar evitar o conflito, de tentar nos tornarmos melhores do que somos, atenuar as coisas e torná-las mais agradáveis, de tentar provar que a dor é um erro e que ela não existiria em nossa vida se fizéssemos tudo certo. Essa visão altera completamente esse padrão específico e nos encoraja a olhar o campo mortuário de nossa vida como uma base de trabalho para alcançar a iluminação. Não precisa ir para um lugar desse. Bom dia, Nanda. Isso requer toda uma técnica, requer prática, requer toda uma cultura também. Mas eu acho que irem para lugares que os assustam já é o início de prática, ou para lugares mais barulhentos, coisas que tirem assim desse momento de tranquilidade, sabe? Que a mente ela continuamente fica fugindo, assim. Então começar com esses aspectos assim, ir para um shopping meditar, ir ficar em atenção plena, ir para lugares assim menos impactantes. Frequentemente entramos em pânico em nossa vida cotidiana. Nosso coração palpita e sentimos um aperto no estômago porque estamos discutindo com alguém, ou porque tínhamos um excelente plano e não está dando certo. Como entramos nessas novelas? Como lidamos com esses demônios que basicamente são feitos de esperanças e medos? Como parar de lutar consigo mesmo? Maciej Labdron nos aconselha a ir a lugares que nos atemorizam. Mas como fazer isso? Estamos tentando aprender a não nos dividirmos entre nosso lado bom e nosso lado mal, entre nosso lado puro ou impuro. Tá pensando agora, tá chegando o final de ano, nem precisa ir para um lugar muito... Chega final de ano, tem as festas com a família, todo mundo se estressa, né? Não vê a família o ano inteiro. Aí junta todos os familiares, não é assim? Ou eu estou exagerando? Junta os familiares, dá sempre um perrengue. Aí os outros brigam com os teus filhos, tu briga com os filhos dos outros, briga com os cunhados, com a mãe, é uma confusão. Não é assim? Então, aí é um lugar que dá para praticar. Se conseguir sair ileso de um final de ano, tá bem. Tá começando, a meditação está começando a funcionar. A luta fundamental é que o nosso sentimento de sermos errados, com nossa culpa e vergonha, diante daquilo que somos. É com esses aspectos que precisamos fazer amizade. O importante é que podemos dissolver a sensação de dualismo entre nós e eles. Entre isso e aquilo, entre aqui e ali, caminhando na direção daquilo que consideramos difícil e gostaríamos de evitar. Em termos de experiência cotidiana, esses métodos nos encorajam a não nos sentirmos constrangidos diante de nós mesmos. Não há nada do que se envergonhar. É como a culinária étnica. Podemos sentir orgulho em preparar matzo balls judaicos. Não faço ideia que seja isso. Nosso curry indiano e mostrar os miúdos de porco que fazemos seguindo a receita afro-americana. O hambúrguer com fritas, típico da classe média norte-americana. Enfim, exemplos, né? Existem muitos aspectos saborosos de que podemos nos orgulhar. Uma vez eu fui para o Nordeste, a gente tinha uma participação em um escritório lá em Maceió. E eu ia muito para lá, bastante mesmo. A gente tinha muitos trabalhos de arquitetura por lá, muitos. Fiquei muitos anos indo frequentemente.
E aí o pessoal me oferecia sempre umas buchadas de bode. Nossa, o troço era forte. É um negócio. Eu comia, era bom, mas era forte. O caos faz parte do nosso quintal. Em vez de buscar algo mais elevado ou puro, lidamos com ele exatamente como ele é. O mundo em que nos encontramos, aquela pessoa que achamos que somos, qual foi a coisa mais inusitada que vocês já comeram? Coloquem aí. Buchada de bode. Quem comeu outra coisa inusitada? Coloquem, quero saber os pratos inusitados de vocês. Momento culinário do Dharma AM. Coisas inusitadas que você já comeu. Eu já comi outras coisas inusitadas também, mas agora lembrei dessa. Esse campo mortuário chamado vida é a manifestação da sabedoria. A sabedoria é a base da liberdade e também da confusão. A cada momento fazemos uma escolha. Qual a direção que tomamos? Como nos relacionamos com a matéria-prima da nossa existência? Esses são 3 métodos muito práticos para lidar com o caos. Não lutar, usar o veneno como remédio e ver tudo o que surge como manifestação da sabedoria. Ó, a Cozinha Calma também experimentou a buchada. Em primeiro lugar, nós podemos treinar em parar de remoer e soltar nossas velhas histórias. A Kátia não lembra. Que lembra? Para. Não é historinha aí, que tu comeu coisa ruim sim. Coisa ruim não, coisa inusitada. Em primeiro lugar, nós podemos treinar em parar de remoer e soltar nossas velhas histórias. A real é que a gente fica remoendo, né? Isso é um problema. Desacelerar o suficiente para estar apenas presente. Abandonar a profusão de julgamentos e estratégias e parar de lutar. Em segundo, podemos usar todos os dias de nossa vida para assumir uma atitude diferente diante do sofrimento. Em vez de afastá-lo, podemos inspirá-lo com a intenção de que todos parem de sofrer, com o desejo de que pessoas em todos os lugares possam sentir contentamento no coração. Podemos transformar o sofrimento em felicidade. Em terceiro, podemos reconhecer que o sofrimento existe. Então, o sofrimento existe é a primeira nobre verdade, né, gente? Que a escuridão existe. O caos está dentro e lá fora. Essa é a energia fundamental, o jogo da sabedoria. Encarar nossa situação como céu ou inferno depende de nossa própria percepção. Quando a gente dá um distanciamento, sempre ajuda um pouquinho. Finalmente, não poderíamos apenas ser mais leves e relaxados? Está todo mundo muito tenso, né? Essa é real, existe uma tensão insana no ar, como eu disse já várias vezes. Tudo isso vai passar, essa situação que a gente está passando vai passar, e aí a gente agiu com uma ética um pouco equivocada, com pensamentos um pouco individualistas, não pensando no coletivo. Aí a gente vai olhando para essas coisas e quando se dá conta, o que eu fiz? Porque inevitavelmente nós somos seres éticos, nós somos seres coletivos. Não adianta querer pensar no individual ou no egoísmo. E lá na frente alguma coisa na tua mente cobra. E isso se chama consciência. Então cuidado com o que estamos fazendo nesse momento. Seja familiar, seja ideologia política, seja crença religiosa, seja posicionamento no trabalho, qualquer coisa. Quando acordamos pela manhã, podemos dedicar nosso dia a esse aprendizado. Podemos cultivar o senso de humor e a prática, dando a nós mesmos uma pausa. Sempre que sentarmos para meditar, podemos encarar essa prática como um treinamento de leveza, senso de humor e relaxamento. Como disse um aluno, baixe seu padrão e relaxe assim como está. Bacana, né? O Stanley colocou, tacacá. A mandioca é preparada para se tornar um sumo amarelado que é jogado sobre tapioca, camarões e uma erva amazônica chamada jambu, conhecida por gerar dormência na boca de quem a consome. Eu quero experimentar isso.
Olha aí, Carolina, tu que é da cozinha calma, tacacá. Boa, Stanley. Alguém já provou tacacá? Esse jambu eu já ouvi falar. Carolina da cozinha calma diz que viu essa semana uma receita de kkk, gostaria de provar. Eita, vai sobrar para mim. O truque de não ter opção. Capítulo 20. O Mauro diz que não, a Kátia colocou. Eu comi um docinho de feijão numa cerimônia do chá japonês, não gostei. Um docinho de feijão. Ó, a Carolina faz um brownie de feijão. Mas que com cacau, né? E dizem ser um espetáculo. Cachaça de jambu. Pô, se jambu já diz ali que dá dormência, imagina com cachaça, né, Odete? Aí é dormência no corpite todo. Não só na boca, né? Não experimentamos o mundo plenamente. A Isis diz que ela já provou kkk. É bom no início. Muita coisa boa no início, né? Inicia com toda aquela energia, depois, putz. Aí vai. O truque de não ter opção. Não experimentamos o mundo plenamente até estarmos dispostos a dar tudo o que temos. Samaya significa não reservar nada. Ó, deixa eu ler ali. O Mauro diz que provou um prato com carne de sol. Inusitado era o nome, sovaco de cobra. Não tem nada a ver. Ora, sovaco de cobra. Vocês leram ali, gente? Prato de carne de sol chamado sovaco de cobra. Que coisa mais sem sentido isso. A Carla colocou, a coisa mais diferente que comi ultimamente foi um brownie de feijão da cozinha calma. E muito bom, por sinal. Ó, a Carla experimentou a coisa inusitada ali. Tá vendo? Não, sovaco de cobra matou a pau. O truque de não ter opção. Não experimentamos o mundo plenamente até estarmos dispostos a dar tudo que temos. Samaya significa não reservar nada. Não preparar uma rota de fuga, não procurar alternativas. Samaya é um voto. Não achar que ainda temos muito tempo e que podemos deixar essas coisas para depois. Então a gente faz um voto de Samaya. Vamos ler aqui o que ela explica do Samaya. Os ensinamentos budistas são dirigidos às pessoas que não têm muito tempo a perder. Bom dia, Marques. Isso inclui todos nós, que saibamos disso ou não. Do ponto de vista dos ensinamentos, achar que ainda temos muito tempo e que podemos deixar essas coisas para depois constitui o maior dos mitos, a grande loucura e o pior veneno. Isso, juntamente com nossa contínua e arraigada tendência para tentar escapar daquilo que estamos fazendo, obscurece nossas percepções e pensamentos. Se soubéssemos que vamos ficar cegos hoje à noite, olharíamos com saudade, olharíamos realmente pela última vez para cada folhinha de grama, cada nuvem, cada grão de pó, cada arco-íris ou gota de chuva, para tudo. Se soubéssemos que vamos ficar surdos amanhã, valorizaríamos cada um dos sons que ouvimos. Os ensinamentos Vajrayana, a Vajrayana é o veículo do diamante. É a prática de ver o resultado como caminho. Os ensinamentos Vajrayana tentam nos assustar, fazendo com que despertemos para o fato de que o tempo é muito escasso e o nascimento humano muito precioso. O nascimento humano é uma um dos 7 treinamentos do Lojong, que eu falei agora há pouco, do Lojong, né? E que é tu perceber teu nascimento humano precioso, raro, livre e com oportunidades. Então isso já é um treinamento. Desculpa. Então, para quem nunca ouviu, esse primeiro treinamento da mente é tu entender que tu tem um nascimento humano, que isso já é muito precioso. Tu tem um nascimento humano, vou falar bem rapidamente para vocês se darem conta da importância de pensar sobre isso. Às vezes a gente está numa tipo, minha vida, não sei o que, não tenho propósito, não tenho objetivo, não sei o que fazer dela. Só ter nascido humano. Olha só, vou contar uma história para vocês. Diz-se que no budismo,
É mais fácil tu nascer, é mais fácil uma tartaruga velha de 100 anos, ou não me lembro quantos anos, dezenas de anos, num dia de mar revolto, preste atenção, quem já ouviu essa história já ouviu, né? Mas muita gente não ouviu. Num dia de mar revolto, no alto mar, no meio de uma tempestade com ondas incríveis, 20 metros de altura, essa tartaruga emergir e aí atingir uma boia com a cabeça. Mas atingir a boia significa que ela encontrou o budismo, que ela encontrou o seu propósito. Então tu vai emergir e a condição humana, nascer como humano e encontrar o Dharma. Então tu imagina isso. Nascer como humano é um bem precioso. Nascer como humano e ter capacidades mentais intactas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Vocês podem ler o que eu estou lendo aqui também. Então vocês têm as faculdades mentais e do corpo intactas. Olha aí, muita gente não tem isso. Retirem as pessoas que não têm as faculdades mentais intactas. Retirem quem não ouve, quem não vê, quem não tem os sentidos todos eles apurados. Percepção dos sentidos. Já vão diminuindo. São milhares de pessoas, milhares no planeta. Pessoas que não têm nem internet para estar aqui nesse momento, que não têm a oportunidade de estar aqui, que não são livres para estarem aqui. Livres? Tem lugares em que tu não pode falar sobre isso. Tem lugares que a religião é outra e não pode falar sobre crenças, não é aberto. Não, tu vai estudar aquilo e acabou. E aí? Vocês são livres. Tem oportunidade, tem condições de ligar um celular, um aparelho e ouvir isso, tem internet. Tem pessoas que nesse momento estão num ônibus, indo trabalhar desde as 4 da manhã, estão viajando para ir trabalhar em algum lugar, ou estão virando à noite trabalhando. Então tem oportunidade. Isso é raro. Juntar tudo isso, corpo humano, tem faculdades mentais intactas, sentidos intactos, oportunidade. Poderia ter nascido em um lugar que não te dá oportunidade, nem livre. Ter tudo isso é raro e precioso, numa pessoa só. Vocês têm isso? Então fica a dica aí. Agora outra coisa, o que tu está fazendo com isso? Porque isso é um resultado de fruição kármica e isso também vai passar. Porque se tu não continuar fazendo coisas que aumentem esses estados de fruição kármica, isso também termina. Uma hora, daqui a pouco, tu não vai ter tempo livre. Não vai gerar oportunidade. Pode ser que aconteça alguma coisa. E aí tu vai dizer, poxa, quando eu tinha tempo eu não conseguia, não tinha vontade de ouvir o Dharma, não tinha vontade de fazer tal coisa. Isso também vai passar. Essa reunião desses elementos todos, eles são temporários. E é preciso que a gente continue abastecendo com méritos o tempo todo, para que isso aconteça. Ou seja, criando o que a gente chama no budismo, criando causas e condições. Criando meios hábeis para que isso continue florescendo. Não adianta só usufruir, tirar, e aí daqui a pouco, nossa, terminou. Claro que termina. Vai terminar sim, pode ficar tranquilo, vai terminar. No Vajrayana existe, fez sentido isso para vocês? No Vajrayana existe algo chamado de vínculo samaya, por meio do qual a totalidade da experiência do aluno está ligada ao caminho. Então a gente faz voto de Samaya, um dos votos é não revelar aquilo que tu atinge nas meditações. Esse é o voto de Samaya que eu fiz no Vajrayana. Então as coisas que a gente conta não são coisas que a gente conseguiu na meditação. Quando só que é possível contar, o resto a gente não pode contar. Em um determinado momento, após muito questionamento racional, o aluno pode finalmente sentir-se pronto para iniciar um relacionamento desse tipo com seu mestre. Se o aluno aceita completamente seu mestre e confia nele, e se o mestre o aceita, eles podem iniciar um relacionamento incondicional, denominado Samaya. Então, aí as pessoas que me seguem e têm aula comigo, de uma certa forma, não é isso, tá, gente? Isso é quando a gente tem um voto com um mestre realizado, enfim. Mas quando vocês têm a confiança em seguir aquilo que eu estou dando aula aqui, vocês possuem um voto. E muitas vezes vocês não vão concordar com muita coisa que eu estou dizendo ou o caminho que eu estou tomando. Ou as minhas atitudes na vida. Ah, viu o Kyoshin lá, não sei o que, falando tal coisa, ou agindo de tal forma. Tudo é o caminho. Se tu entender, tudo é o caminho. E aí tu segue, não cegamente.
Tu segue aquele mestre, e percebendo que tudo aquilo é uma manifestação para tu te revelar, não ele. Tu tem que te revelar. O mestre nunca desistirá do aluno, independente de quanto esse esteja confuso. E o aluno também nunca deixará o mestre, não importa o que aconteça. Aluno e mestre estão atados, é como se fizessem um pacto de alcançar a iluminação juntos. Outra definição do Samaya é juramento sagrado, ou compromisso sagrado. Isso, entretanto, não tem nada a ver com santo. Esse é um compromisso com o qual com a sanidade indestrutível. Samaya assemelha-se a um casamento com a realidade, com um mundo fenomenal. Mas esse é um truque. Esse casamento é um pouco como estar com amnésia. Achamos que decidimos casar com esse companheiro por nossa livre e espontânea vontade. Entretanto, embora não saibamos, já somos casados com ele. Vamos seguir mais um pouco. Samaya é um truque, porque pensamos ter a escolha de assumir ou não o compromisso com a sanidade, mas o fato é que nunca tivemos escolha. Esse é um truque compassivo que nos ajuda a perceber que, na verdade, não existe saída. Não há momento melhor que exatamente agora. Não há estado de consciência mais elevado que o atual. Esse é o tipo de estratagema que os mestres Vajrayana idealizam em suas horas de folga para sua completa, total e ilimitada diversão. Como pregar uma peça nesses seres confusos, perplexos e rebeldes para que percebam que já estão despertos e que isso não depende de escolha. Então depois vamos continuar para o Samaya, que segue adiante. O voto Samaya é muito legal. Fiz há muitos anos atrás com a Lama Sherabdroma, no Kadruling. E até hoje eu sigo. Faça uma inspiração profunda. Dentro do possível para hoje, para essa sexta-feira, dentro do possível dos corpos que vocês habitam nesse momento, todos eles. Procurem perceber ou observar tudo que surge. Sem tentar encontrar nada que seja um lugar de conforto, mas sim apenas percepção da realidade. Se a mente está agitada, ela está agitada. Se a mente está confusa, ela está confusa. Se o corpo está tenso ou relaxado, apenas observem aquilo que surge no momento presente. Tomem contato com a realidade. E ao tomar contato com essa realidade, de ver as coisas como elas são no momento que elas estão acontecendo, busque voltar a sua atenção para a respiração. Apenas percebendo o ar entrando, o ar saindo.
E o mais incrível que você possa fazer hoje seria conseguir ficar nessa percepção sem desviar a sua atenção por 2, 3 segundos. Talvez 1 minuto. O ar entrando, o ar saindo. E nessa fração de segundos que você consegue ficar nesse momento presente, é a sua mente natural. Expanda esse momento. Gente, obrigado por retornarem. Hoje é sexta, então sábado e domingo não fazemos o Dharma por aqui. Então a gente retorna segunda-feira. Certo? Bom final de semana, boa sexta-feira. Obrigado pela companhia. E até segunda. Se a impermanência permitir. Ok? Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos, todas, que nós possamos tornar um caminho iluminado. Bom dia!